Nessa aula vamos entender agora sobre o Scrum, né? Então o Scrum é uma estrutura que ajuda as equipes a trabalharem juntas. Contém os seguintes instrumentos e práticas constituídas. Então dentro do Scrum temos a famosa sprint, né? A maioria dos times hoje em dia utiliza-se de sprints. O Scrum divide um projeto em iterações, chamadas de sprints. Se vocês se lembram, né, iterações não tem mesmo N ali no meio, não é interação, né? É iteração, no sentido de um ciclo, né? Então, um ciclo, um determinado período de tempo que se inicia, né, a cada X tempo. Então, a sprint é a iteração dentro do Scrum. Então, eles têm essa sprint, né, tem duração fixa, geralmente de 2 a 4 semanas é o recomendado dentro do Scrum. Então, um time que utiliza-se de sprints normalmente tem elas durando de 2 a 4 semanas. É considerado esse tempo como o tempo recomendado, porque menos que isso seria rápido demais até, né? Não que seria errado, mas seria rápido demais para você poder fazer algo, um incremento de software, né, que realmente tenha todas as suas etapas feitas ali para aquele pedaço, e mais do que isso começa a ficar muito longa essa entrega, né? E vai contra o que a gente já falou várias vezes de ter um feedback rápido, entregas contínuas. Outra prática aqui do Scrum é o incremento do produto. Cada sprint resulta em um produto potencialmente entregável, chamado de incremento. Então, é interessante aqui essa palavra, né? Produto potencialmente entregável. A gente sempre tem falado aqui que o cliente ele vai dar um feedback contínuo, né? E também vai receber incrementos do produto. Mas isso não quer dizer que realmente em toda sprint eu vá entregar um produto para o meu cliente. Isso pode acontecer? Pode, porque a cada sprint eu gero uma versão potencialmente entregável. Mas se de repente você pode trabalhar em uma empresa que não faça sentido, ou o cliente nem queira receber a cada 2 semanas uma nova versão. Isso pode acontecer. Então, se o acordado com o cliente é uma vez por mês ele recebe, e suas sprints são de 2 semanas, então a cada 2 sprints ele recebe um produto potencialmente entregável. Ele recebe uma versão, mas a cada sprint você tem que ter um produto potencialmente entregável, no sentido de que, tipo, se o cliente bater na porta e mudou de ideia, você poderia entregar a versão gerada naquela sprint, sabe? Então, quando você lê aqui produto potencialmente entregável, entenda como uma versão de software que o cliente poderia pegar, instalar e sair utilizando com o que foi feito até ali, obviamente. Então, a cada sprint gera-se um incremento do produto, né? Um produto potencialmente entregável. Esse é o incremento. No Scrum também temos o backlog do produto, né? O proprietário do produto, o famoso PO, você já deve ter ouvido esse termo, né? Que é no sentido de Product Owner, que é a sigla aqui em inglês, né? Proprietário do produto. Então, o PO gerencia uma lista priorizada de itens planejados, chamado de backlog. Você também já deve ter ouvido essa palavra, chamado de backlog do produto. Então, é o PO que gerencia, o PO é o dono dessa lista. Ele prioriza, né? Porque o PO é o representante do cliente dentro do time. É ele que entende qual é a necessidade do cliente, ou qual é mesmo a necessidade do mercado, né, em que aquele produto atua. E ele vai priorizar, olha, essa tarefa tem que ser feita primeiro, depois essa, depois aquela. Então, o trabalho do PO é manter esse backlog, né, o backlog do produto organizado e priorizado, para que o time, quando vá construir coisas novas, saiba, opa, eu tenho que pegar o que está em primeiro nessa lista. O backlog do produto evolui de sprint para sprint, chamado de refinamento do backlog. Então é muito comum que, na verdade é recomendável, o time tem que fazer um refinamento desse backlog, porque muitas vezes o PO está lá, ele coloca novos itens, né, mas não tem um nível de detalhe suficiente para o time poder implementar.
Então, de tempos em tempos, o time pega a lista do que está priorizado ali pelo PO e faz esse refinamento do backlog. Tanto esse refinamento pode funcionar tanto da parte do ponto de vista de negócios, né? Então entrar mais no detalhe do que aquela tarefa deve fazer, quanto na parte técnica, né? Do como o time vai implementar aquilo, né? Até mesmo na parte de desenvolvimento. E aqui entra muito legal também a parte de nós, né? Testadores, QAs, que entramos com a nossa visão de qualidade em ambos esses pontos. Seja num refinamento voltado mais para negócio, né? A gente pode trazer nossa visão de qualidade, quanto na parte técnica, sempre ajudando a definir, a refinar esse backlog de uma forma que esteja claro o que deve ser feito e se aquilo é testável ou não. A gente vai ver mais para frente a questão dos critérios de aceite, né? Os critérios de aceite definidos para cada um desses itens do backlog, que serão as histórias de usuário, que também veremos mais para frente, eles devem ser testáveis, né? Devem ser descritos de uma forma que seja claro o que é esperado ali. Eu tenho que olhar um critério de aceite e saber o que fazer para validar se aquele critério de aceite foi cumprido. Então, o papel do QA aqui nesse refinamento também é super importante. Em todas as etapas, na verdade, dentro do desenvolvimento ágil, né? O QA precisa estar presente. Além do backlog do produto, temos o backlog da sprint, né? No início de cada sprint, a equipe Scrum seleciona um conjunto de itens de prioridade mais elevada do backlog do produto. Então, imagina assim, somos aqui uma equipe, o PO priorizou o backlog do produto, então tem lá 20 itens no backlog do produto. Nós, como equipe, sabemos que podemos pegar 5 para essa sprint. Estou chutando alguns números aqui só como exemplo, tá? Então, quais que a gente vai pegar? Os que estiverem no topo do backlog do produto. Então, para a próxima sprint, os 5 primeiros itens do backlog do produto serão feitos. Então, esses 5 itens são o backlog da sprint. Então, é como se o backlog da sprint fosse uma subseleção, né, do backlog do produto. Você pega os itens mais prioritários do backlog do produto e traz para a sua sprint. Então, esses itens são o backlog da sprint, selecionado pela equipe. Por que selecionado pela equipe e não pelo PO? Porque o PO já deixou aquilo informado, né? O PO já deixou aquilo no topo da lista. Então, consequentemente, o time, ao pegar o que está no topo, já está pegando o que é mais importante, porque o papel do PO é manter aquilo, manter o backlog do produto sempre atualizado, sempre com os itens mais importantes no topo da lista. Temos no Scrum também aqui a definição de feito, né? Também muito tratado aí no termo em inglês, né? Que é o Definition of Done, ou DOD, né? DOD. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Mas quem nunca ouviu, né? O que é? Para verificar se há produto potencialmente liberável no final de cada sprint, a equipe Scrum discute e define critérios adequados para a conclusão da sprint. A discussão aprofunda a compreensão da equipe nos itens do backlog e nos requisitos do produto. Então, a equipe cria esse definition of done, a definição de feito. E essa definição ajuda a verificar se há um produto potencialmente liberável no final de cada sprint. Então, como saber, ao final de toda a sprint, que o que eu estou entregando realmente é algo que eu vou poder liberar? Então, define-se critérios, né, para a conclusão da sprint, né, que são essas definições de feito. Então, é uma lista de itens lá que a gente vai verificando. Ó, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. Então, considera-se como feito. Isso pode incluir validações de teste, né? Então, X% dos testes passando, por exemplo, né? Ou pode também
inclui diversos itens, como questões de qualidade de código ou itens relacionados ao próprio negócio também. Enfim, várias abordagens diferentes podem ser definidas para criar-se a sua definição de feito, né? A sua definition of done. Então, esse ponto é importantíssimo para que a sprint tenha realmente algo liberável no final. Para que não seja somente eu acho que está pronto, sabe? Ou fizemos todas as histórias, isso quer dizer que eu tenho algo liberável? Não necessariamente, né? Tudo está funcionando, tudo está entregue, né? Por isso que aqui entra também alguns itens relacionados a testes também, né? Nessa definição de feito, no definition of done. Então, pense nisso como os critérios adequados para a conclusão da sprint, exatamente como está grifado aqui, né? O que eu preciso ter para considerar o meu trabalho como feito ao final da sprint, para considerar que o que eu estou entregando é potencialmente liberável. Se o cliente bater na porta amanhã, o que eu entreguei hoje é potencialmente liberado? Posso liberar uma versão para esse cliente? A definição de feito é que vai me dar essa resposta, tá? Não é alguém achando alguma coisa. Então o time define uma lista de itens que devem ser acordados, né? Que devem ser verificados no final da sprint para saber se aquilo está de acordo com o que o time considera adequado para considerar aquela sprint como concluída. E tem também aqui no Scrum o time boxing. Apenas tarefas, requisitos ou funcionalidades que a equipe espera concluir na sprint fazem parte do backlog da sprint. Então, apenas o que está sendo considerado para aquele período de tempo da sua sprint é o que faz parte do próprio backlog da sprint. Se a equipe de desenvolvimento não consegue terminar uma tarefa em um sprint, as características de produtos associadas são removidas do sprint atual e a tarefa volta para o backlog do produto. O time boxing não se aplica apenas às tarefas, mas em outras situações, por exemplo, início e fim de reuniões. Isso aqui é uma coisa que deve ser levada muito a sério dentro do Scrum, tá? O time boxing para tudo. Falando primeiro das reuniões ali, que aqui no final ele disse que também isso também deve ser aplicado às reuniões. Definiu-se que a reunião diária, né, a daily, dura 15 minutos, são 15 minutos. Não pode passar disso. O time boxing serve exatamente para fazer o time focar em cumprir o objetivo daquilo e não ficar falando de assuntos que não interessam naquele momento. Quem nunca participou de uma daily que era para durar 15 minutos e durou 1 hora, né? Então, o time boxing deve ser levado a sério para que isso não aconteça. Qual é o objetivo da daily? É falar o que foi feito ontem, o que você vai fazer hoje, tem alguma coisa te bloqueando ou não? Então é isso que cada um vai falar. Não pode passar de 15 minutos. Assim para a duração das outras reuniões também. Vai marcar uma retrospectiva, a duração é lá, sei, 1-2 horas. Ok, é no máximo esse tempo. Não pode passar desse tempo. E a mesma coisa serve para o próprio tamanho da sprint. A sprint é de 2 semanas. Está vendo que não vai cumprir com o que está na sprint? Essa sprint não pode ser postergada. Vamos estender 1 semana essa sprint. Não, isso vai contra o que o Scrum disse. Não que não seja feito, mas não deveria, tá? Então, o correto seria, o que não vai dar para fazer, a gente remove do backlog e coloca de volta no backlog do produto, tá? E entrega aquela sprint com o que deu para ser feito. Isso é por diversos motivos, tá? Isso vai fazendo com que o time saiba o quanto ele pode assumir de trabalho. Então, numa próxima sprint, você vai ver que você na anterior assumiu coisa demais e não coube. Então, se você não arrancasse aquilo da sua sprint e passasse para o próximo, o time ia ter a falsa impressão de que ele conseguiu cumprir com tudo aquilo, mas porque a sprint foi postergada ou porque o time trabalhou no final de semana, várias coisas que vão contra o manifesto ágil, certo? Então, esse time box é importante, esse é um dos motivos pelo qual ele é importante.
pessoal até brinca que o projeto no Scrum não atrasa, porque você sempre entregou e não ficou nada pendente, porque o que ficou pendente você joga para o próximo. Mas os objetivos disso são exatamente fazer com que o time tenha um ritmo sustentável e vá descobrindo. Principalmente no início de um time Scrum, é muito comum que o time não saiba exatamente o quanto de trabalho ele pode assumir. E aí você vai lá, pega uma quantidade de trabalho e vê que extrapola a capacidade do time de fazer aquilo naquele tempo. E isso faz com que o time, ao longo do tempo, né, se a gente postergar essas atividades, né, essas histórias de usuário que não vão ser possíveis completar dentro daquela sprint, a gente vai jogando para frente, o time no próximo vai pegar um pouco mais ajustado e ao longo do tempo isso vai equalizando a ponto do time saber, opa, é isso aqui que normalmente a gente consegue entregar dentro de um sprint. E tende a ocorrer menos essa questão de sempre ter coisa que você vai tirar da sprint jogando. E das ferramentas que existem hoje, como por exemplo Jira ou Azure DevOps, é possível você criar relatórios para saber o quanto o time deixou de fazer, né, dentro do que estava planejado inicialmente. Então são dados importantes para a equipe, para que a equipe tenha essa noção, né? Olha, assumimos isso, X% ou tantas tarefas não cumprimos, tivemos que jogar para a próxima. Então isso quer dizer que a gente assumiu coisa demais. Por quê? Aí tudo isso vai sendo refletido e melhorado ao longo do tempo. Então timeboxing é muito importante. E a transparência. Cadê meu mouse? Ok. A transparência a equipe de desenvolvimento descreve e atualiza o status da sprint em uma base diária, né? A famosa daily, reunião de Scrum convocada diariamente. O andamento e resultados se tornam visíveis para a equipe, gestão e todos os stakeholders. Então, não tem essa de esconder nada ou só mostrar depois. Não, todos os dias o time se reúne para falar o que está sendo feito, né? Se tem algum problema. E o ideal é que essa reunião seja feita em torno do quadro ali, com as tarefas, tá? Para que todos vejam onde está cada tarefa, o andamento dela, e todos estejam cientes, né? Possam se ajudar caso necessário, e esteja transparente para todo mundo o status daquilo, de como está indo a sprint, né? Existem até algumas práticas interessantes para você aplicar na daily, né? Eu lembro que eu gosto, na verdade, muito de aplicar uma prática na daily que é o seguinte: conforme cada um vai falando, né, o que fez ontem, o que fez hoje, o que fez ontem, o que pretende fazer hoje e os impedimentos, ao final a pessoa dá uma nota para a sprint, onde 10 é vamos conseguir entregar tudo e 0 é tipo, tá um caos. Então, isso era interessante porque você consegue ver, às vezes era o primeiro dia de sprint e o time já estava dando nota 7, ou seja, alguma coisa ocorreu de errado. Aquela pessoa que deu nota 7 não está confortável com o que o time assumiu para fazer durante a sprint. Então, no final de cada um falando na daily, cada uma das pessoas dava uma nota para a sprint e essa nota era de acordo com o que ela acha que o time entregaria. Era muito interessante ver essas diferenças. Às vezes uma pessoa dava 6, outra dava 9. Por quê? Cada um tá achando que praticamente certeza que a gente vai entregar tudo e outro está bem desconfiado. Então tem várias práticas para implementar nessa daily, desde que mantendo o time box, tá? São coisas rápidas, coisas simples e que ajudam muito o time. As funções que temos aqui no Scrum. Temos o Scrum Master. Vocês já devem ter ouvido falar. O Scrum Master ele garante que as práticas e regras do Scrum sejam implementadas e seguidas. Importante aqui, essa pessoa não é o líder da equipe, mas sim um treinador. Então, o Scrum Master está ali para garantir que o Scrum, tudo isso que a gente está comentando, para manter a equipe na linha, entre aspas, dentro do que o Scrum diz nas suas práticas, né? Então, é o Scrum Master que vai trazer... vai garantir que a equipe entenda a importância de cada uma das cerimônias, como a daily, como a retrospectiva e como várias outras práticas. Então, ele entende isso. Não é o líder, né? Então, se tem o Scrum Master que te força a participar da daily,
Esse não é o objetivo dele. Claro, todo o time tem que estar na dele, mas o objetivo do Scrum Master não é te forçar, te garantir que você esteja lá, mas sim garantir que você entenda por que você deve estar lá e você queira estar lá, porque você sabe que aquilo é importante para o time. Entendeu a diferença? Não é fazer, fulano, você não estava aqui por quê? Mas sim o por que você não participou, você acha que não é valioso para o time, e aí sim mostrar o porquê que aquela cerimônia é importante, né? Então, o Scrum Master não é um líder, não é o chefe da equipe. Ele sim é um treinador, ele está ali para auxiliar o time a fazer as coisas de acordo com o que o Scrum diz e mostrar o valor daquilo, por que aquilo está ali, como aquilo vai fazer o time melhor, tá? Temos o proprietário do produto, que é o Product Owner. Ele representa o cliente, a gente já falou, né? E gera, mantém e prioriza o backlog do produto. Também não é o líder da equipe. Então é uma pessoa representante do cliente, entende as necessidades de negócio, traz o que deve ser feito e em qual prioridade, mas também não é o líder da equipe. Vocês vão ver que não tem um líder na equipe, tá? Cada um tem a sua função, o seu papel aqui. E tem a equipe de desenvolvimento. Dentro dessa equipe de desenvolvimento, a equipe desenvolve e testa o produto. Então, não é porque é a equipe de desenvolvimento que só tem desenvolvedor, né? Testar também faz parte do desenvolvimento. Então, a equipe tem que ter habilidades para desenvolver e testar o produto. O time é auto-organizado, não havendo um líder. De novo aqui, não tem nenhum líder, pois toda equipe toma as decisões. É a equipe que define como deve ser feito. Se eu não me engano, a gente já falou sobre isso em alguma aula anterior. O proprietário do produto define o que deve ser feito, mas é a equipe que define como implementar aquilo, como tornar aquilo realidade, trazer para o mundo real aquilo que foi pedido pelo PO para que o cliente esteja lá apto a utilizar aquela funcionalidade. E essa equipe também é multifuncional. Multifuncional no sentido de que tem pessoas especialistas em cada uma das áreas. Então, se o time precisa de um desenvolvedor back-end, um desenvolvedor front-end e testadores, então tem que ter todas essas especialidades no time para que possa ser entregue de ponta a ponta, né? E nada impede também de ter pessoas que, apesar de serem especialistas, também conseguem passear em outras áreas, vamos dizer assim, né? Nada impede você, testador, de o time estar ali focado na sprint, encontrou algum bug, alguma coisa crítica, não exatamente crítica, né? Porque o que é crítico, o ideal seria que um desenvolvedor mesmo, um especialista naquilo veja, mas algo que é simples de corrigir, mas que ao mesmo tempo tiraria o foco de um desenvolvedor que está numa tarefa super prioritária, e você como testador, apesar de o foco ser em qualidade de testes, sabe que para fazer uma correção daquilo é só abrir o código e ajustar uma linha. Nada impede de você fazer isso. A equipe precisa estar se ajudando. Não tem essa de que eu só faço o meu pedaço aqui e que se dane o resto. Não tem essa, tá? Então a equipe de desenvolvimento é multifuncional nesse sentido, tá? Então, o Scrum não dita técnicas específicas de desenvolvimento de software, né? Falei que exatamente por isso que muitas práticas do XP são incorporadas dentro de times Scrum. Além disso, o Scrum não fornece orientação sobre como o teste deve ser realizado em um projeto. Então, o Scrum não fornece orientação sobre como você deve desenvolver, nem testar. Ele passa mais essa questão do fluxo de trabalho, né? Mas não exatamente o como executar essas partes mais técnicas, como teste e desenvolvimento. Aqui tem uma ilustração clássica, né, de como tudo isso funciona dentro do Scrum. Então, nós temos o PO, né, o Product Owner, que é dono aqui das User Stories, né, da visão do produto, do backlog do produto, né, de responsabilidade aqui do PO manter isso atualizado. Então temos uma planning onde pega-se aqui, vamos supor, vou pegar esses itens aqui do backlog do produto e aí eu jogo na planning, né, planejo o que cabe, né, e aí eu vejo, vai caber esses itens aqui e isso se torna um sprint backlog. Temos o Scrum Master aqui, né, tomando conta do processo Scrum ao longo
ao longo do que está sendo desenvolvido, né, garantindo que o Scrum seja aplicado e seja entendido pelo time, né, e o time, a partir do Sprint Backlog, o Dev Team implementa aquilo, né, em uma sprint de 2 a 4 semanas. O Dev Team aqui, lembrando, tem desenvolvedores, tem QAs, pode ter desenvolvedor back-end, front-end, enfim, um time multifuncional capaz de tornar o que está aqui no backlog do produto em realidade. Então, o time pega esse backlog da sprint e em sprints vai entregando. Ó. E no meio disso temos as reuniões diárias para o time manter aquela comunicação. Não quer dizer que o time vai se falar só na reunião diária, tá? Esqueci de comentar isso. O time tem que estar em constante comunicação, mas a daily é um ritual ali específico para falar sobre esses pontos, né, principalmente o que está sendo feito, o que vai fazer e etc. E ao final de cada sprint temos produto potencialmente entregável, né, o deployment. Né? O cliente pode pegar aquilo se for o caso. E aí, para finalizar, nós temos a Sprint Review e Retrospective. Qual a diferença das duas? A retrospectiva é algo para o time, é refletir sobre o seu processo de desenvolvimento, o que está funcionando, o que a gente precisa fazer para melhorar, pontos que não estão legais aqui na nossa interação, no nosso processo, enfim. N coisas voltadas para o time. E a review é para saber se o que está sendo entregue realmente atende ao que foi pedido. Né? Na review, normalmente o time faz uma demonstração de tudo que foi feito aqui. Então, foi implementada a funcionalidade de cadastro nessa sprint. Então, na review, algum representante aí do time, alguém escolhido aleatoriamente ali pelo time, né? Pode até revezar isso de review para review, vai abrir o sistema funcionando e vai fazer um cadastro, mostrando que aquilo funciona mesmo na prática, na vida real. Então, essa é uma ilustração clássica aí de todo esse processo do Scrum e de forma ilustrativa aqui, né? Trazendo todos esses pontos que a gente discutiu de forma mais visual, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é a abordagem de desenvolvimento ágil Scrum, bem famosa aí no nosso meio.